Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya. Capítulo 401. Ataque enquanto o inimigo está enfraquecido. Kushina de repente percebeu que não tinha um lugar real para interferir em questões de guerra. Ela tolamente se deixou levar pela Nove Caudas, tudo por causa de Takuya e da potencial ameaça de Pakura como rival. Agora que ela havia encontrado Takuya, seus pensamentos mudaram. E quanto a Pakura? Não olhe ao redor. Ela está lá limpando. Kurama falou do espaço fechado, suspirando profundamente. Ele quase desejou poder cobrir o rosto de vergonha. Kushina, você poderia ser mais óbvia? Você não deveria ter habilidades sensoriais excepcionais como membro do clã Uzumaki? Já que Tsunade está disposta a enviar Kushina como reforço, eu certamente confio em suas habilidades, assim como no julgamento de Tsunade. As palavras de Nara Shikashige no centro de comando chamaram a atenção de Kushina. Nós já espalhamos a palavra. Como esperado, Sunagakure enviou várias equipes para procurar o terceiro Kazekage, continuou Shikashige. De fato, Sunagakure está colocando todos os seus esforços em encontrar o terceiro Kazekage, acrescentou Sakuma Taki, assumindo o controle da conversa. Se não fosse por essa busca desesperada, não haveria como Sunagakure dispersar tantas de suas forças. A questão é, qual deve ser nosso próximo passo? Eles atacam diretamente, permanecem inativos ou simplesmente deixam o caos de Sunagakure continuar a crescer? A inclinação de Sakuma era clara, atacar agora. Ele queria tirar vantagem da distração de Sunagakure e lançar um ataque. Mesmo que não pudessem derrotá-los completamente, eles poderiam pelo menos empurrá-los para fora da Terra do Fogo. Atualmente, o acampamento de Sunagakure estava posicionado em um posto avançado de fronteira, essencialmente já em solo do País do Fogo. Nara Shikashige, por outro lado, acreditava que eles poderiam esperar mais alguns dias. Sunagakure ainda estava procurando pelo terceiro Kazekage. Quanto mais eles procurassem, mais aparente ficaria que ele realmente tinha ido embora. Antes que Sunagakure pudesse eleger formalmente um novo quarto Kazekage e solidificar suas fileiras, seu moral continuaria a despencar. Esse seria o momento ideal para Konoha atacar. Os dois shinobi veteranos foram direto ao centro de comando para discutir suas opiniões com Takuya, o que deixou suas intenções óbvias. Devemos atacar, disse Takuya sem hesitação, alinhando-se com a visão de Sakumo. Embora esperar possa desmoralizar ainda mais Sunagakure à medida que as notícias da morte do terceiro Kazekage se espalham, acredito que não devemos atrasar. Precisamos aproveitar o momento enquanto as forças de Sunagakure estão dispersas e lançar um contra-ataque. No mínimo, devemos empurrar Sunagakure para fora da Terra do Fogo, idealmente, todo o caminho de volta para a Terra do Vento. Na sala de descanso atrás do centro de comando, Pakura suspirou, seus olhos refletindo sua confusão. Não foi surpresa que Takuya, não sendo alguém que joga o jogo de espera, quisesse atacar. Shikashige havia antecipado essa resposta. Shikashige abriu um mapa pré-preparado sobre a mesa, apontando para duas linhas vermelhas marcadas nele. Se ambos concordarem, então prosseguiremos com o contra-ataque. Aqui estão duas rotas possíveis que eu mapeei. Com o terceiro Kazekage morto, Sasori desertou e Pakura capturado, a força de combate de alto nível de Sunagakure despencou. A maior vantagem de Sunagakure era o terceiro Kazekage estacionado em seu acampamento, pronto para apoiar qualquer frente conforme necessário. O terceiro Kazekage, empunhando liberação magnética e habilidade de voar, tinha sido sua potência estratégica. Não importa onde uma emergência surgisse, ele poderia alcançá-la em pouco tempo. Mas agora, Sunagakure havia perdido não apenas seu Kazekage mais forte, mas também seu sistema de apoio mais crítico. Com a traição de Sasori e a captura de Pakura, Konoha pôde se dar ao luxo de dividir suas forças em dois grupos, cada um atacando de uma direção diferente. O suficiente para deixar Sunagakure muito sobrecarregada. Sem o terceiro Kazekage, Sunagakure não tem capacidade de resposta rápida. Se Sakuma atacar de uma frente, Lady Tio sem dúvida liderará suas forças para enfrentá-lo. Isso deixará o outro lado vulnerável. É aí que Takuya e Kushina entram. Vocês atacarão o flanco exposto, o que deve deixar Sunagakure em desordem, explicou Shikashige confiantemente. Para ser honesto, um ataque duplo nem foi necessário para desestabilizar Sunagakure. Takuya hesitou brevemente, mas guardou o pensamento para si. Ele pensou que seria sensato guardar uma surpresa na manga para quando as forças de Sunagakure começassem a ruir. Uma surpresa para Shikashige, Sakumo e até mesmo Tsunade. Tsunade depositou tanta confiança nele e em Kushina, então Takuya estava determinado a não decepcioná-la. Não tenho objeções, disse Takuya, estendendo as mãos em concordância com a estratégia de Shikashige. Shikashige era um estrategista veterano, e tê-lo elaborando os planos significava que muito do fardo estava fora dos ombros de Takuya. Ele poderia simplesmente seguir o curso que havia sido definido. Sakumo sorriu também sinalizando sua aprovação. Eu também estou dentro. Já passou da hora de Sunagakure pagar por suas ações. Mas você tem certeza de que vocês dois ficarão bem do seu lado? Duas frentes significavam que Sakumo lideraria uma frente enquanto Takuya e Kushina liderariam a outra, com Shikashige permanecendo no acampamento para coordenar. Sakumo-senpai, é claro que ficaremos bem. Você esqueceu que Takuya passou pela Segunda Guerra Mundial Shinobi? Kushina interrompeu antes que Takuya pudesse responder. Além disso, eu também estarei lá. Faremos Sunagakure correr com o rabo entre as pernas, Kushina declarou confiantemente. Claro, Sakumo e Shikashige sabiam que a força de Takuya não estava em questão. O que os preocupava era o caos que ele poderia causar liderando um esquadrão inteiro. Vendo a expressão confiante de Kushina, nenhum dos dois disse mais nada. Takuya bagunçou os longos cabelos ruivos de Kushina. Vocês dois podem ficar tranquilos.
Posso não ser bom em criar estratégias, mas certamente posso liderar homens em batalhas. E Kushina está certa. Mesmo sendo jovem, lutei para passar pela Segunda Guerra Mundial Shinobi. Contanto que você esteja confiante, disse Shikashiji, levantando-se e pegando o mapa. Só não decepcione Tsunade, ela está sob muita pressão. Vou tomar as providências necessárias e escolher os esquadrões, acrescentou Shikashiji antes de sair. Eu também ajudo, disse Sakumo, seguindo o exemplo. Não havia como depender de Takuya para tais tarefas logísticas. Shikashiji tinha que cuidar disso sozinho. Sakumo foi junto para ajudar, mas principalmente para evitar a comida de cachorro que inevitavelmente seria servida, e para evitar o que poderia facilmente se transformar em um triângulo amoroso a qualquer momento. Depois que Shikashiji e Sakumo saíram, Kushina pareceu surpresa. É isso? Ouvi de Tsunade Nei que preparar um ataque na linha de frente geralmente requer uma reunião do Conselho Jonin. Para outros, tal reunião de conselho pode ser necessária. Mas Takuya, Sakumo e Shikashiji simplesmente conversaram, com cada um contribuindo, e decidiram tudo ali mesmo. Puxando Kushina para seu abraço, Takuya apertou sua bochecha de brincadeira. Na verdade, não é tão simples assim. É que Shikashiji assumiu todo o trabalho para si. Ele sabe que eu odeio lidar com detalhes, e que não sou bom nisso, então ele cuida de tudo. Caso contrário, você veria uma multidão reunida no centro de comando, discutindo de um lado para o outro. Takuya já havia passado por algumas reuniões de Jonin, e a cada vez voltava exausto. Embora raramente desse alguma opinião e geralmente apenas se escondesse em um canto, assistindo ao espetáculo e cochilando. Kushina riu ao pensar na cena caótica, mas então, de repente, sentou-se ereta com as costas enrijecidas, ao notar uma mudança nos olhos de Takuya. É a Nove Caudas, não é? Takuya não se importava que Kushina viesse procurá-lo, ou mesmo para dificultar a vida de Pakura, mas o que ele não conseguia aceitar era que a Nove Caudas a manipulasse. Enquanto Takuya falava, tanto ele quanto Kushina perceberam que suas consciências estavam entrando no espaço selado. TCH. Ao ver Takuya chegar, o Nove Caudas virou a cabeça arrogantemente para o lado, como se quisesse mostrar que não se importava nem um pouco com ele. A verdade é que Kurama estava se sentindo culpado. O fato de Takuya ter entrado no espaço selado significava problemas. O orgulho de uma besta com cauda não permitiria que Kurama se sentisse humilhado na frente de Takuya, mas também não queria criar conflitos desnecessários. Então Kurama fingiu indiferença, esperando que Takuya simplesmente fosse embora. Olhando para a raposa colossal, Takuya abriu os olhos lentamente, seu Manjeki Sharingan eterno focando nitidamente nos de Kurama. Eu nunca imaginei que o grande Nove Caudas Kurama se rebaixaria a ponto de enganar Kushina, até mesmo insistindo para que ela deixasse a vila e fosse para a linha de frente. Capítulo 402, colocando a Nove Caudas em seu lugar. Esses olhos. O coração de Kurama pulou uma batida, lembrando da primeira vez que enfrentou Uchiha Madara. Foram exatamente aqueles olhos que o controlaram sem esforço, prendendo-o com um contrato de invocação. O orgulhoso Nove Caudas, o mais forte de todas as bestas com cauda, foi forçado a um contrato de invocação, uma humilhação completa. E não tinha poder para resistir. O que piorou a situação foi Madara usá-lo em sua batalha contra a Shirama Senju. Dois deuses lutando enquanto ele, o poderoso Nove Caudas, estava preso no meio. Era pura miséria. Embora o Sharingan de Takuya fosse diferente em design do de Madara, o trauma que Kurama sofreu estava profundamente enraizado. Só de ver o Manjeki Sharingan, ele entrou em pânico. Garoto, o que você quer? Kushina estava preocupada com você. Você realmente acha que ela foi enganada por apenas algumas palavras minhas? Kurama disse, tentando soar confiante. Kurama com medo? Kushina achou inacreditável. O Nove Caudas sempre pareceu destemido, mas aqui estava ele claramente intimidado. Takuya permaneceu em silêncio, apenas olhando friamente para Nove Caudas. Droga! O que esse pirralho está aprontando? Ele estava planejando dar uma lição? Ou ele estava apenas tentando dar um aviso? Ser encarado pelo eterno Manjeki Sharingan foi realmente estressante para Kurama. Afinal, ele já tinha estado à mercê desses olhos antes, e a memória ainda o enchia de desconforto. Takuya, isso é tudo culpa minha. Por favor, não culpe a raposa grande, ok? Kushina rapidamente interveio, envolvendo os braços em volta dos de Takuya e sacudindo-os levemente, tentando acalmar a tensão enquanto via Kurama ficando cada vez mais desconfortável. Da próxima vez, não haja assim por conta própria, entendeu? Pelo menos informe Tsunade primeiro. Takuya finalmente falou, desativando seu Sharingan, e com um suspiro, levou Kushina para fora do espaço selado. Ufa! Kurama exalou pesadamente assim que Takuya saiu. Ele notou que o espaço de selamento havia sido fechado novamente, impedindo de ver o mundo exterior. Não que Kurama se importasse, contanto que Takuya estivesse fora. Aqueles olhos encarando-o diretamente fizeram o pelo de Kurama ficar em pé, deixando-o aterrorizado de que Takuya pudesse tentar usar um genjutsu nele também. Se isso acontecesse, Kurama ficaria verdadeiramente humilhado. Para todos os seres, sejam humanos ou bestas com cauda, quanto mais orgulhosos eles eram, mais eles temiam a desgraça. Kurama não era exceção. Parece que eu não deveria mexer com Kushina de novo de forma tão descuidada. Você é tão mal, assustando Nove Caudas desse jeito. Kushina fez beicinho, dando um leve tapa no braço de Takuya. Takuya riu. Eu só estava dando um pequeno aviso, avisando para ele não tentar nada. Você estava realmente preocupado que eu pudesse machucar aquela raposa grande? Mas de agora em diante, nada mais de sair escondido sem permissão, ok? A presença de Kushina na linha de frente claramente não teria acontecido sem a ajuda de Kurama. Foi por isso que Takuya sentiu a necessidade de dar um leve susto em Kurama, só para mantê-lo sob controle. Ok, eu prometo que não farei isso de novo. Kushina abaixou a cabeça em falsa derrota, fazendo beicinho
beicinho depois de ser repreendida por Takuya. Tudo bem, só não esqueça de avisar Tsunade da próxima vez que quiser sair da vila. Já que você já chegou até aqui, será mais fácil conseguir permissão no futuro, Takuya acrescentou. Pode ter sido imprudente, mas foi uma surpresa agradável. Kushina realmente escolheu um bom momento para agir. Konoha estava atualmente lidando com conflitos em duas frentes. Tsunade estava segurando o forte na vila, Danzo havia sido destituído de sua patente, e o terceiro Hokage ainda estava na residência do daimyo. Dado tudo isso, ela deixar a vila não causaria muito alvoroço. Depois que você vai embora uma vez, fica mais fácil na próxima vez. Kushina sentiu, um sorriso retornando ao seu rosto, sabendo que Takuya estava cuidando dela e não apenas repreendendo-a. A propósito sobre Pakura. Takuya. Ai. Esfregando a testa, Kushina lançou um olhar lamentável para Takuya, como se perguntasse, por que você me bateu? Takuya suspirou e balançou a cabeça, rindo, largue qualquer pequeno plano que você tenha em mente. Pakura está comigo por outros motivos além do romance. Se fosse esse o caso, eu estaria com você ou Mikoto, não com uma mulher que mal conheço. Ele então levantou a voz. Pakura, você já está ouvindo há tempo suficiente, não é? Da sala de descanso nos fundos, Pakura finalmente saiu depois de ser chamada, acenando levemente para Kushina, que a olhou com hostilidade óbvia. Virando-se para Takuya, Pakura perguntou, você está tentando me forçar a tomar uma decisão agora? O que você acha? Takuya respondeu. O plano havia mudado e com a contra-ofensiva prestes a começar, não era possível dar-lhe tempo ilimitado para decidir. Pakura franziu as sobrancelhas, encontrando-se diante de uma decisão difícil. Ela sabia que não poderia retornar a Sunagakure. Takuya estava tentando recrutá-la o tempo todo, e ela estava totalmente ciente disso. Mas Sunagakure era seu lar, o lugar onde ela nasceu, cresceu e jurou lealdade. O pensamento de desertar era doloroso, mas a realidade a forçou a agir. Takuya não iria deixá-la ficar neutra para sempre. Ela tinha duas escolhas, jurar lealdade a Konoha ou continuar a resistir, mantendo sua lealdade a Sunagakure. A última, no entanto, levaria inevitavelmente a algo terrível, cujo resultado ninguém poderia prever. Sinto muito, mas não consigo decidir agora, disse Pakura, balançando a cabeça. Seu rosto estava pálido, e ela soltou um suspiro pesado. Sunagakure é meu lar, minha vida inteira está lá, junto com minha lealdade. Mesmo que eu não possa retornar, não posso mudar minha lealdade facilmente, disse Pakura, seu olhar em direção a Takuya cheio de emoções complexas, parte frustração, parte resignação. Eu entendo suas intenções, eu sei o que você está tentando fazer. Mas até que a guerra acabe, eu não posso lhe dar uma resposta. Takuya não ficou surpreso. Teria sido estranho se Pakura tivesse concordado tão facilmente. Que tal isso? Depois que Sunagakure for empurrado de volta para a Terra do Vento, você decidirá. Embora pudesse ter empatia por ela, Takuya também entendia a importância de agir decisivamente. Alguns assuntos exigiam um corte limpo. Tudo bem, Pakura assentiu após um breve silêncio, aceitando a condição. Ela sabia que não havia como voltar atrás. Se Sunagakure fosse empurrado para fora da Terra do Fogo, isso significaria que eles teriam perdido esta guerra, tornando sua escolha inevitável. Tudo bem, vá dar uma volta. Contanto que você não saia do acampamento ou faça algo suspeito, não restringirei sua liberdade, disse Takuya. E se você acha que pode escapar, sinta-se à vontade para tentar, acrescentou. Com isso, Takuya dispensou Pakura. Ele precisava de um tempo de silêncio com Kushina. Ter uma terceira roda enorme por perto não incomodava, mas ele sabia que Kushina não conseguiria relaxar. Kushina tinha sido abertamente hostil com Pakura. Mesmo que ela não tivesse dito nada, Takuya podia sentir isso. Sem outra palavra, Pakura deixou o centro de comando. Para ela, ser dispensada foi um alívio. Como uma mulher solteira na casa dos 20 anos, a última coisa que ela queria era ver um jovem casal apaixonado. Ao vê-la partir, Kushina disse de repente, eu meio que sinto pena dela. Ela me lembra de mim mesma quando cheguei a Konoha. Faz sentido. Vocês dois acabaram tendo que viver em uma vila que não era originalmente sua. Você não teve escolha, e ela também não, Takuya respondeu, puxando Kushina para mais perto, inalando o suave perfume de seu cabelo. Achei que você fosse atacá-la, Takuya provocou. Kushina chegou com clara hostilidade, mas não disse uma palavra contra Pakura. Em vez disso, ela agora parecia simpatizar com ela. Às vezes, Takuya não conseguia entender o que se passava na mente de Kushina. Eu não faria algo tão embaraçoso, respondeu Kushina, seu rosto ficando vermelho enquanto ela colocava os braços em volta do pescoço de Takuya e balançava a cabeça. Capítulo 403. Kushina lidera o ataque, o contra-ataque começa. Sim, eu sei, Kushina é a mais compreensiva, disse Takuya rindo. Ha. Não ria. Ha. Pakura vagou sozinha pelo acampamento, ciente de que os membros da Anbu a seguiam silenciosamente. Mesmo sem a ordem direta de Takuya, eles a monitorariam. Só porque Takuya lhe deu alguma liberdade não significava que a Anbu simplesmente a deixaria vagar sem controle. Ela se sentia como uma fera perdida sem um lar, enquanto os olhares daqueles ao seu redor, variando de surpresa a ódio absoluto, eram automaticamente filtrados para fora de seus pensamentos. Com o conflito atual entre Konoha e Sunagakure, sua presença, ainda marcada pelo protetor de testa de Sunagakure, inevitavelmente chamava a atenção no acampamento de Konoha. A guerra gera perdas, e os shinobi de Konoha que perderam companheiros não conseguiram evitar guardar ressentimento em relação a ela, uma shinobi da vila inimiga. Kushina tinha chegado originalmente cheia de hostilidade, com a intenção de afastar sua suposta rival. Mas depois de passar um tempo com Takuya, seu ciúme desapareceu, substituído por um senso de simpatia por Pakura, que parecia estar passando pelas mesmas lutas que a própria Kushina havia enfrentado. Finalmente o plano de contra-ofensiva começou. Ordens foram emitidas, e inúmeros shinobi de Konoha se reuniram enquanto pequenos esquadrões eram organizados e mobilizados.
Com a chegada de Kushina, Pakura antecipou alguns momentos desconfortáveis pela frente, mas ela ficou surpresa. Além da troca afetuosa ocasional, Takuya e Kushina não fizeram nada extremo ou tornaram sua presença insuportavelmente estranha. A antecipação da batalha pesava muito no acampamento. Mesmo antes do amanhecer, equipes shinobi bem preparadas estavam se movendo rapidamente, incluindo Takuya, Kushina e Pakura. As forças se dividiram em dois grupos, um liderado por Sakuma Taki e o outro por Takuya, ambos avançando em direção ao acampamento de Sunagakure. No entanto, o lado de Takuya era menor, consistindo de apenas algumas centenas de shinobi, enquanto a divisão de Sakumo era significativamente maior. Nara Shikashige esperava dividir suas forças mais uniformemente, mas Takuya recusou. Para ele não fazia muita diferença se ele liderasse centenas ou milhares. Além disso, a frente de Sakumo provavelmente enfrentaria uma resistência mais pesada, e a mão de obra adicional daria mais espaço para manobras, já que as forças de Sunagakure eram mais numerosas. Kushina, não se sinta pressionada. Esta batalha será sua chance de brilhar, um momento para provar a si mesma e garantir a liberdade de ir e vir de Konoha como desejar. Você já é forte, e com a 9 caudas te ajudando, e eu te apoiando por trás, você não tem nada a temer. Takuya tranquilizou Kushina, notando sua ansiedade. Pakura, ouvindo, parecia perplexa. Ela não conseguia acreditar que Takuya estava realmente deixando Kushina assumir a liderança na batalha contra o acampamento de Sunagakure. O que era ainda mais surpreendente era o quão simplista o plano deles parecia. Kushina atacaria e causaria estragos, enquanto Takuya e o resto limpariam depois. Parecia totalmente imprudente. Takuya está subestimando Sunagakure tanto assim? Pakura pensou, sentindo uma vontade de xingar. Mesmo que Kushina fosse uma Jinchuriki, havia um limite para o quão arrogante alguém poderia ser. Sarutobi Shiji, que havia sido especificamente convocado por Shikashige, estava igualmente perplexo. O plano de batalha de Takuya o deixou atordoado. Quem lutou uma guerra como essa? Era loucura. Ele protestou, mas suas objeções caíram em ouvidos surdos. Takuya simplesmente descartou suas preocupações, dizendo-lhe para guardar seus comentários para depois da batalha e apenas seguir sua liderança por enquanto. Takuya já estava cansado do pensamento antiquado ao qual muitos membros seniores da vila se apegavam há muito tempo. Às vezes, assumir o controle total não era uma coisa tão ruim. Pelo menos significava que não havia necessidade de discutir sem parar com pessoas que não conseguiam ver a razão. Senhor Takuya, alcançamos as posições avançadas do inimigo. Devemos prosseguir, relatou um shinobi encarregado de patrulhar a área. Não precisa. Vamos descansar aqui por enquanto. Assim que a batalha começar do outro lado, começaremos nosso ataque, Takuya ordenou. Eles esperariam Sakumo iniciar o ataque. Uma vez que Sakumo enfrentasse Chiyo e atraísse a maior parte das forças de Sunagakure, seria o momento perfeito para seu grupo atacar. Entendido. Seguindo as ordens de Takuya, as poucas centenas de shinobi se estabeleceram dentro da densa floresta, descansando e se escondendo. Embora lutar em solo natal fosse uma realidade desagradável, as florestas da Terra do Fogo forneciam ampla cobertura, algo que eles não teriam no País do Vento. Uma terra dominada por areia sem fim. O terceiro Kazekage ainda não havia sido encontrado, deixando Sunagakure em caos. Até Lady Chiyo estava lutando para manter a compostura. Felizmente, além de enviar batedores para localizar o terceiro Kazekage Sazori, ela também havia destacado uma série de sentinelas para vigiar o acampamento de Konoha. Ela estava determinada a impedir que Konoha explorasse sua atual turbulência. A mobilização massiva de Konoha não passou despercebida. Não era algo que pudesse ser escondido, um movimento tão grande não poderia ser escondido. Konoha pretende atacar durante esse caos. Eu lidarei com Sakuma Taki. Ebisu, fique aqui e ajude Rasa. Mantenha o acampamento estável. Quanto mais caóticas as coisas se tornarem, mais perto Sunagakure estará da derrota, disse Chiyo. Ela estava ansiosa para enfrentar Sakumo. Seu ódio por ele era profundo, desde que ele matou seu filho e sua nora. Esta era sua chance de vingança. Não se preocupe, irmã, eu apoiarei Rasa, Ebisu concordou, embora não pudesse deixar de acrescentar. Mas irmã, tenha cuidado. Se Konoha escolheu este momento para atacar, eles devem estar preparados. Tenha cuidado com Takuya e Yagami. Eu entendo. Não será fácil para uma criança me eliminar, Chiyo respondeu confiantemente. Ela não seria derrubada facilmente, mesmo por alguém que havia matado o terceiro Kazekage. Ufa! Rasa exalou profundamente, seus olhos injetados de sangue pela falta de descanso. Ancião Ebisu, você acha que o sensei realmente... Eu também não sei, Ebisu pensou consigo mesmo. Desde que a notícia se espalhou, Rasa não tinha descansado nem um pouco, e Ebisu também não. Mas com a idade chegando, até mesmo sua barba e sobrancelhas, antes pretas, estavam brancas agora. Descansar não era um luxo que eles podiam pagar, não com Konoha prestes a atacar, mas sobre a batalha. Antes que Rasa pudesse terminar, um shinobi da Ambu entrou apressadamente no posto de comando. Senhor Ebisu, detectamos forças inimigas se aproximando do perímetro sul. O que? Rasa e Ebisu ficaram surpresos. Mas as forças de Konoha não estavam avançando do norte? Como elas também poderiam estar? Espera. Isso é ruim. Os olhos de Ebisu se arregalaram em realização. Se Konoha tinha um grande exército atacando pelo norte, por que não poderia haver outra força avançando pelo sul? Estava claro. Konoha estava dividindo suas forças. Doente. Deixe que eu cuido disso, Rasa interrompeu, levantando-se. Ebisu não era adequado para confronto direto, suas habilidades eram em inteligência e gerenciamento do acampamento. Rasa precisava assumir o comando do flanco sul ele mesmo. Capítulo 404. Acontece que Takuya Yagami é o mais subestimado de Konoha. O terceiro Kazekage estava morto, Sazori havia desertado, Pakura havia sido capturado e Chiyo havia sido atraída por Sakuma Taki.
Sunagakure estava agora em uma situação embaraçosa onde dificilmente havia alguém capaz de liderar. Nessas circunstâncias, Rasa não teve escolha a não ser liderar pessoalmente à força. Até Konoha teria dificuldade sob tais condições. Não importa quanto shinobi uma vila possa ter. É difícil encontrar pessoas capazes de liderar depois de tantas baixas ou mobilizações. Era por isso que o poder de indivíduos capazes de liderança importava em uma guerra. Após a terceira guerra shinobi na linha do tempo original, a força de Konoha despencou, e eles foram intimidados por outros. Por que isso? Foi simplesmente porque restaram poucos que poderiam assumir o comando. Alguns morreram, alguns partiram em desespero, outros se recusaram a cair no vórtice da política, alguns desertaram, e alguns nunca tiveram a chance de ascender. Por todos os tipos de razões, Konoha perdeu a maior parte de sua força. Claro, a força individual raramente muda o resultado de uma guerra, a menos que seja poder absoluto. Mas se há ou não alguém capaz de liderar pode fazer toda a diferença para um grupo de shinobi. Era por isso que o próprio Rasa estava agora indo para o campo de batalha. Você não pode deixar a vila. Ebisu instintivamente quis pará-lo, mas quando encontrou o olhar resoluto de Rasa, ele engoliu suas palavras. Após um longo silêncio, Ebisu soltou uma risada amarga. Eu entendo. Eu cuidarei das coisas no acampamento. Eu deixarei o campo de batalha para você. Rasa não disse nada grandioso ou heróico. Ele não achava que tinha o direito de fazer isso. Sem outra palavra, ele deixou o posto de comando. Isso é uma bagunça, murmurou Sarutobi Shiji claramente exasperado. Todos os olhos estavam em Takuya, mas ele parecia completamente despreocupado, o que era uma dor de cabeça para Shiji. Mesmo quando os batedores de Sunagakure se aproximaram e coletaram informações, Takuya não fez nenhum movimento para lidar com eles. Ele os deixou assistir e entregar suas descobertas de volta. O que diabos ele está planejando? Se tivesse escolha, Shiji jurou a si mesmo que preferiria morrer a aceitar a sugestão de Nara Shikashiji novamente. Seguir Takuya provavelmente o mataria não por um ataque inimigo mas por pura frustração. Passou de uma emboscada para um ataque direto e aberto. Enquanto olhava para as pequenas silhuetas se formando no horizonte distante, Shiji decidiu. Se ele voltasse, ele definitivamente faria uma forte queixa contra Takuya. É impossível confiar neste homem. Para completar, Kushina concordou entusiasticamente em enfrentar as forças de Sunagakure sozinha. Takuya realmente queria que ela, a Jinchuriki, fosse sozinha contra o inimigo. Como alguém poderia descrever esse absurdo? O Okage sempre tentava manter os Jinchuriki seguros dentro da vila, e ainda assim aqui estava Takuya, enviando-a sozinha para a batalha. Shiji não conseguia encontrar palavras para descrever seus sentimentos. Finalmente, eles estão aqui. Estou realmente curioso para saber quem os está liderando, Takuya comentou casualmente, olhando para Pakura. Ela manteve uma expressão fria, permanecendo em silêncio. Shiji estava frustrada e Pakura não estava muito melhor. Essa era a última coisa que ela queria ver. Quanto a quem estava liderando as forças de Sunagakure, dificilmente precisava adivinhar, tinha que ser Rasa. Chiyo desprezava Sakumo Taki e inevitavelmente o perseguiria sempre que ele aparecesse. Além disso, Sakumo tinha força maior e precisava de sua presença para equilibrar a balança. Com Chiyo fora e Ebisu cuidando do acampamento, Rasa era o único comandante capaz que restava, mesmo sendo a pessoa que Chiyo mais desprezava. De repente, a pálpebra de Pakura tremeu, e ela se virou bruscamente para encarar Takuya. Seu alvo é Rasa, não é? Ela achou as táticas de Takuya absurdas demais para sequer reclamar. Assim como Shiji, ela pensou que ele estava apenas inventando coisas conforme avançava. Mas agora ela viu o verdadeiro motivo. O alvo de Takuya era Rasa. Para acabar com a guerra que Sunagakure havia iniciado, havia dois caminhos: derrotar Sunagakure decisivamente, quebrando sua vontade de lutar e forçando-os a se render, ou eliminar sua liderança principal. O terceiro Kazekage estava morto, Pakura capturado, Sasori desertou. Rasa era o único líder restante na geração média de Sunagakure. Se Takuya pudesse capturar Rasa, então Tinho e Ebisu não teriam escolha a não ser recuar. Eles não arriscariam o futuro da vila em uma aposta. Eles não tinham tempo suficiente para treinar outro líder adequado. Ambos estavam ficando velhos, e ninguém sabia quando acidentes poderiam acontecer. Se o novo líder não estivesse pronto quando tal coisa acontecesse, Sunagakure estaria realmente acabada. Dada a escolha entre uma vitória incerta e negociar o futuro da vila, Chiyo escolheria Rasa sem hesitação. Takuya Yagami é a única pessoa em Konoha que nunca deve ser subestimada. Agora Pakura também estava começando a se preocupar. Os shinobi de Konoha que seguiam Takuya ficaram atordoados. Eles pensaram, como Pakura, que Takuya estava apenas brincando. Mas agora, isso era brilhante. Se a oportunidade surgir, não me importarei em derrubá-lo, Takuya disse, sorrindo para Pakura. O sorriso radiante a fez estremecer. Nem mesmo o terceiro Kazekage conseguiu parar Takuya, que chance Rasa tinha. Pakura testemunhou a morte do Kazekage com seus próprios olhos. Ela sabia que não havia como Rasa se igualar a Takuya. Vou lhe dar uma chance. Se você jurar lealdade a nós, pouparei Rasa e protegerei o futuro de Sunagakure. Você é um demônio? As pupilas de Pakura encolheram. Enquanto observava a força inimiga se aproximando, Takuya continuou, eu sei que alguém como você nunca desertaria facilmente mesmo se a guerra acabasse. Então eu vou ajudar a fazer a escolha por você. Para nossa sorte, é Rasa. Conforme os inimigos se aproximavam, o sorriso de Takuya se alargou, enquanto Pakura sentiu seu coração afundar. Kushina, agora é com você. Consegui. Embora nervosa, Kushina não se permitiria recuar. Ela sabia que derrotar Sunagakure significava não apenas ajudar Tsunade, mas também a si mesma. Konoha tinha que vencer esta guerra, e vencê-la decisivamente. Takuya, vou entrar. Kushina não olhou para trás enquanto avançava em direção ao inimigo. Preocupado, Shiji perguntou. Senhor Takuya, não deveríamos fornecer alguma assistência?
Capítulo 405. O Jinchuriki. Enfrentando o Jinchuriki de 9 caudas. Eu acho que você pode ter entendido mal a força de Kushina, a segunda mais forte de Konoha, e você acha que ela precisa de ajuda? Takuya estava ali, braços cruzados, falando calmamente. Poupe suas preocupações. Eu não sou Hokage, não vou manter Kushina escondida na vila. Então quem é o primeiro? Sarutobi Shiji ficou um pouco surpreso. Kushina, a segunda mais forte em Konoha? O que isso significava para o Sannin Sakumatake? E quem estava no topo? Grande raposa, por favor me ajude. Por fora, Kushina parecia determinada, mas por dentro, ela estava em pânico. Ela já estava buscando ajuda, ou melhor, implorando ao Nove Caudas por apoio. No espaço selado, o Nove Caudas gemeu, levantando uma pata para cobrir seu rosto. Depois de tentar segurá-lo, ele finalmente não conseguiu, e rugiu. Aquele pirralho Takuya Yagami está certo, você é tão pouco confiável. Droga! Depois de tudo que eu te ensinei, você esqueceu tudo? Você está com medo de tantos inimigos? Use meu chakra. Cubra-se com o poder da besta com cauda e esmague-os completamente. Como uma Uzumaki, Kushina possuía todas as vantagens de seu clã. Enormes reservas de chakra, fortes habilidades sensoriais e maestria sobre poderosas técnicas de selamento. Com a 9 caudas, se nenhum oponente de nível Kage aparecesse, não importa quantos inimigos houvesse, Kushina poderia lidar com todos eles se ela se camuflasse no chakra da besta com cauda. Uma vez envolta no manto da besta com cauda, a força de Kushina aumentaria dramaticamente. Sem mencionar que o chakra da 9 caudas poderia restaurar sua resistência e curar suas feridas. Kushina não precisava fazer nada extravagante, ela só precisava avançar direto. Quanto a entrar no modo de chakra do 9 caudas, bem, francamente, contra esse calibre de inimigos, não era necessário. Isso foi um exagero completo. Tudo bem, lá vou eu então. Após receber uma bronca do 9 caudas, Kushina realmente se acalmou. Um chakra vermelho escuro envolveu seu corpo, e uma cauda após a outra surgiu atrás dela. Coberta inteiramente pelo chakra da besta com cauda, Kushina parecia uma raposa humanoide, andando ereta em uma forma vermelho escura ameaçadora. Embora lhe faltasse muita experiência em combate, seu poder era esmagador contra as forças lideradas por Rasa. A capacidade de chakra combinada com a presença da 9 caudas a tornava imparável. Caso contrário, Takuya nunca teria deixado correr tal risco. Senhor Rasa, apenas um inimigo está nos atacando. Droga! Rasa estava quase apoplético de raiva. O quanto Konoha os desprezava. A força inteira permaneceu ociosa, enviando apenas uma pessoa não, enviando uma mulher. No mundo do Shinobi, ninjas femininas fortes não eram incomuns. Por exemplo, Pakura, de quem Rasa não gostava muito, era uma dessas kunoichi poderosas. Ainda assim, ninjas femininas fortes eram raras quando comparadas à população geral de Shinobi. Ver Kushina atacando sozinha fez Rasa acreditar que Konoha o estava subestimando Tsunagakuri. Isso é ruim. Conforme Kushina se aproximava, seu corpo começou a emanar chakra vermelho escuro que a cobria completamente, com múltiplas caudas se estendendo de suas costas. Vendo essa cena, os olhos de Rasa se arregalaram. É um Jinchuriki. O Jinchuriki da 9 caudas de Konoha. Konoha tinha perdido a cabeça? Eles realmente mobilizaram seus Jinchuriki para o campo de batalha. Não era política de Konoha manter seus Jinchuriki escondidos a todo custo? Assim que ele identificou Kushina, Rasa ficou atordoado. Todas as 5 grandes vilas Shinobi tinham bestas com cauda, mas raramente enviavam seus Jinchuriki para as linhas de frente para lutar. Entre as 5 grandes nações eram apenas Iwagakuri e Komogakuri que enviavam seus Jinchuriki em missões regulares, e mesmo assim, não diretamente para a guerra. Kerigakuri havia estabelecido um precedente ao implantar seus Jinchuriki nas linhas de frente e até mesmo liberar a besta com cauda, criando estragos e causando danos significativos a Orochimaru. Mas essa foi uma medida drástica, algo que Tsunagakuri estava cauteloso em tentar. Quem poderia imaginar que Konoha faria o mesmo? Espere. De repente, Rasa pensou em Kerigakuri e percebeu algo. Seu rosto mudou dramaticamente quando ele gritou: todos se espalhem. Não se aproximem do Jinchuriki do 9 caudas. Se Kerigakuri conseguiu fazer tal façanha, quem poderia garantir que Konoha não tentaria a mesma coisa se fosse levada ao limite? Normalmente, Konoha não recorreria a essa tática, mas sempre havia um risco. Konoha normalmente não enviaria seus Jinchuriki para a batalha, mas aqui estava Kushina. E se Konoha quisesse acabar com a guerra rapidamente sacrificando-a? Só de imaginar a 9 caudas enlouquecendo, perseguindo o Shinobi de Tsunagakuri, Rasa estremeceu. Tão astuto, tão astuto. Não é de se espantar que eles tenham enviado apenas os Jinchuriki enquanto o resto ficou para trás. Rasa suspeitava que parte do selo já havia sido desfeito nos Jinchuriki da 9 caudas, e assim que ela alcançasse suas linhas, o selo seria totalmente quebrado, dando o controle a 9 caudas. O que estava acontecendo? O grito repentino de Rasa deixou os Shinobi de Tsunagakuri confusos, mas mesmo que não entendessem, seguiram as ordens. Eles se espalharam, evitando se aglomerar em uma única área. Vai, Kushina! Com o orgulho de um Uzumaki, quebra as defesas deles. O 9 caudas rugiu de excitação. Finalmente era a hora de uma luta de verdade, algo que ele não experimentava há muito tempo. O 9 caudas sempre foi um ser que prosperou no caos. Ele ficou trancado dentro de Mito Uzumaki por décadas, praticamente sufocando de tédio. Então veio Kushina, que diferente de Mito, estava disposta a viver em harmonia com ele. Agora ele tinha uma chance de lutar novamente, mesmo que fosse apenas apoiando-a do lado de fora. Isso foi o suficiente para deixar o 9 caudas agitado, rugindo no espaço fechado. Vamos avançar também, disse Takuya, observando Kushina avançar em direção às linhas inimigas. Só então ele liderou o resto das forças em um ritmo vagaroso. Bom, bum, bum,
Conforme a distância entre ambos os lados diminuía, o chão tremia. Uma onda dourada de areia surgiu em direção a Kushina. Embora Rasa nunca tenha lutado diretamente com uma besta com cauda ou um Jinchuriki, ele testemunhou o terceiro Kazekage subjugar uma cauda usando a liberação magnética. Mesmo sem tais experiências, a maioria das batalhas de liberação magnética seguiram um padrão similar, começando com uma onda de areia. Mas os sucessivos usuários de liberação magnética de Tsunagakure estavam decaindo em habilidade. O terceiro Kazekage conseguia ao menos realizar alguns feitos impressionantes, enquanto na época de Rasa, os movimentos tinham se tornado bem básicos. E na época de Gaara, as coisas eram ainda mais lamentáveis. Ele não conseguia nem criar uma onda de areia adequada. Bom, bum, bum. A areia dourada formou uma onda gigante que correu em direção a Kushina. Fazendo um leve beicinho, ela gritou desafiadoramente: "Pare de me subestimar." Usando sua capa de besta com cauda, o estilo de combate de Kushina se tornou feroz. Conforme a onda de areia dourada avançava em sua direção, ela não se esquivou ou recuou. Em vez disso, suas mãos, em forma de garras, encontraram um ataque de frente. Sim, é assim. Rasgue essa areia irritante. O Nove Caudas riu com vontade. Estava claro que o estilo de batalha de Kushina era exatamente do seu agrado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 406. Kushina luta contra o exército de Tsunagakure sozinha. Um grande grupo de shinobi da areia recuou rapidamente, mantendo os olhos fixos no campo de batalha, prontos para pular a qualquer momento. Ao mesmo tempo, eles também estavam em guarda contra as forças shinobi de Konoha que se aproximavam. Esmaguem ela. A areia dourada envolveu Kushina enquanto Rasa erguia a mão e cerrava o punho. Seu plano era comprimi-la até que ela fosse esmagada em polpa. Com toda aquela areia dourada, apenas o peso seria suficiente para esmagar a maioria do shinobi em polpa, sem falar na pressão compressiva da areia dourada infundida com chakra. Se Kushina não tivesse uma maneira de escapar, ela seria transformada em nada mais do que uma mancha sangrenta. Lord Takuya. Sarutobi Shiji estava no limite, sentindo sua ansiedade aumentar. Kushina já estava engolfada pela areia, e se nenhuma ação fosse tomada logo, as consequências poderiam ser terríveis. Se eu não estou preocupado, não vejo por que você deveria estar. Takuya o observou perplexo. Ele não poderia ter um pouco de paciência e esperar para ver o que aconteceria? O rosto de Rasa mudou drasticamente de repente. Como isso é possível? Com um grito alto, a areia dourada que estava comprimindo Kushina explodiu, e um raio ofuscante de energia disparou direto em direção a Rasa. O ataque inesperado forçou Rasa a abandonar sua técnica de compressão, usando todo seu chakra para formar um escudo de areia dourada para se proteger. Bum! O raio colidiu com o escudo, causando uma explosão massiva, espalhando a areia dourada pelo céu como uma chuva dourada caindo na terra. Conforme a luz desaparecia, Kushina emergiu, ainda envolta em seu chakra da Nove Caudas. Seu objetivo era cristalino, Rasa, aquela que estava usando a liberação magnética contra ela. A liberação magnética era realmente poderosa, mas Rasa ainda não tinha atingido seu pico. Mesmo em seu pico, suas habilidades não eram extraordinárias. Caso contrário, ele não teria sido derrubado tão facilmente por Orochimaru. A verdade era que Rasa não era tão poderoso quanto muitos acreditavam, e atualmente, ele nem estava em seu ponto mais forte. Naturalmente, ele não era páreo para Kushina. Proteja o Sr. Rasa. A explosão envolveu Rasa e os shinobi da areia ao redor entraram em pânico, correndo em direção a Kushina para bloquear seu avanço. Eles não podiam permitir que ela chegasse até Rasa. Saia da minha frente. Não era para ser uma luta 1 contra 1? Como é que todos eles estavam pulando para ajudar agora? Isso era tão desonroso. Kushina, claramente irritada, estendeu várias correntes douradas de seu corpo, que dispararam em direção ao shinobi inimigo. Com um coro de gritos, vários shinobi da areia foram empalados nas correntes, parecendo uma sequência horrível de salgadinhos espetados. Normalmente as técnicas de selamento não eram ofensivas, mas as correntes de adamantina de Kushina eram uma exceção. Elas não eram apenas imensamente fortes para propósitos de selamento, mas também incrivelmente letais, capazes de prender até mesmo 9 caudas. Derrubar shinobi comuns não era problema para suas correntes, como demonstrado pela exibição macabra. Vendo o poder esmagador de Kushina, os shinobi de Konoha começaram a entender por que Takuya a havia permitido lutar sozinha. Seu poder era excessivo, o suficiente para rivalizar com o de qualquer exército shinobi. Essa é uma técnica do clã Uzumaki? Parece incrivelmente forte. Ao ver as correntes de adamantina em ação, vários shinobi de Konoha inconscientemente tocaram seus próprios peitos, imaginando como seria ser perfurado por aquelas enormes correntes douradas. Deve ser excruciante. Tosse, tosse. No meio do campo de batalha, um som de tosse ecoou. Rasa, com as roupas desgrenhadas, conseguiu se levantar, visivelmente abalado enquanto olhava para Kushina. Só um pouco mais perto, e ele estaria acabado. Aquilo era uma bijudama agora? Droga! Desde quando os Jinchuriki de Konoha eram tão poderosos? Espere, algo não está certo. Sentindo uma sensação avassaladora de perigo, os olhos de Rasa se arregalaram. Sem tempo para pensar, ele manipulou sua areia dourada em uma parede espessa diante dele. Bum! Um segundo depois, o punho de Kushina bateu na parede dourada que rachou e quebrou com o impacto. Embora a parede tenha absorvido um pouco do poder, seu punho ainda conseguiu atingir Rasa, fazendo-o voar como uma bala de canhão. Vendo isso, Takuya não conseguiu evitar fazer uma careta. Isso o lembrou das sessões de sparring com Kushina, aqueles socos repentinos e ferozes.
Seu poder bruto era monstruoso e combinado com sua incrível força física, seus socos não eram brincadeira. Não seria surpreendente se Kushina pudesse rivalizar com Tsunade em força bruta. Embora eles não tivessem testado isso, Takuya acreditava que em uma batalha, a única vantagem que Tsunade poderia ter sobre Kushina seria a experiência. Mesmo com seu selo liberado, Tsunade poderia lutar, especialmente porque Kushina tinha uma certa raposa de 9 caudas ao seu lado. Depois de socar Rasa, Kushina pôde sentir que vários ossos dele tinham quebrado. Olhando para seu próprio punho pequeno, ela murmurou: "Eu pensei que ele seria mais forte. Droga! Proteja o Sr. Rasa." Vendo Rasa sendo mandada voando, os Shinobi da areia ficaram ainda mais desesperados, avançando em direção a Kushina, apesar do medo de que suas correntes os empalassem. Neste momento, eles estavam dispostos a morrer se isso significasse proteger Rasa. Eles poderiam morrer, mas Rasa deve sobreviver. Kunai foram atiradas contra ela, muitas delas com etiquetas explosivas presas, enquanto outros Shinobi começaram a lançar ninjutsu em sua direção. No entanto, nada disso conseguiu afetar Kushina. Coberta pelo chakra da 9 caudas, sua velocidade era simplesmente rápida demais. Movendo-se como um borrão pelo campo de batalha, seus ataques eram brutais, deixando ossos quebrados, marcas profundas de garras e inimigos caídos em seu rastro. Com o chakra da 9 caudas a envolvendo, as mãos de Kushina se transformaram em algo parecido com garras afiadas de bestas, e um golpe dela poderia deixar cortes profundos. Infelizmente para o inimigo, apesar de sua falta de experiência e personalidade mais suave, muitos dos Shinobi da areia acabaram com ferimentos graves em vez de ferimentos fatais. Se Takuya estivesse no lugar dela, não haveria nada além de cadáveres e sangue por todo lado. Enfrentando inimigos mais fracos, mas numerosos, Takuya não se incomodaria em esfaquear o coração do inimigo. Cortar suas gargantas seria muito mais rápido e eficiente. Senhor Takuya, devemos intervir e ajudar? As forças de Konoha pararam mais uma vez. Capítulo 407. No campo de batalha, eu estou no comando. Sob o comando de Takuya, as forças de Konoha pararam, observando de longe enquanto Kushina lutava sozinha. Ela se movia sem esforço pelas fileiras inimigas caçando o ferido Rasa. O pobre Rasa havia quebrado várias costelas e estava segurando o peito, desesperadamente evitando sua perseguição, parecendo excepcionalmente lamentável. Não precisa, disse Takuya, sorrindo levemente. Kushina não tem experiência em combate. Ter grande poder não é o suficiente, mais cedo ou mais tarde, ela enfrentará mais inimigos. É bom para ela ganhar mais experiência em luta. Ele continuou, notando os olhares exasperados de Sarutobi Shiji e dos outros. Tudo bem, parem de me olhar assim, Takuya acrescentou, dando de ombros inocentemente. Vocês todos subestimam Kushina e superestimam esses inimigos. Não se esqueçam de quem é Kushina. Não é só Rasa e algumas centenas de ninjas de Tsunagakure. Mesmo que o terceiro Kazekage voltasse à vida, ele não seria necessariamente capaz de lidar com ela. Takuya não estava exagerando. Kushina tinha força para apoiar suas palavras. Mesmo que o terceiro Kazekage a superasse em experiência de combate, não importaria. Ela tinha 9 caudas à sua disposição. Uma vez que ela liberasse esse poder, não importaria se fosse o Kazekage, ela poderia simplesmente dominá-lo. Em vez de se preocupar com a segurança de Kushina, eles deveriam considerar o preço alto que o inimigo teria que pagar para levá-la ao ponto de usar o modo 9 caudas. Comparado ao terceiro Raikage lutando contra 10.000 soldados de Vagakure, os oponentes de Kushina eram uma escaramuça menor. Mas dar alguma ajuda a ela não seria uma má ideia. Sarutobi Shiji hesitou antes de continuar, tentando convencer Takuya a parar de brincar e agir com seriedade. Você está certo. Alguma ajuda é realmente necessária. Takuya assentiu, aparentemente concordando, antes de dar um tapa na testa como se de repente tivesse se lembrado de algo. Assim que Sarutobi Shiji pensou que tinha conseguido, Takuya se virou e disse, eu esqueci. Meu animal de estimação não come há um tempo. Diante dos olhos atônitos de todos, Takuya convocou Manda. Apontando para o campo de batalha, ele ordenou, Manda vá ajudar Kushina. Aquela garota é muito mole, ela fez muito barulho, mas não matou muitos inimigos. Você pode limpar a sujeira dela e não tenha vergonha de comer até se fartar. O campo de batalha estava cheio de refeições self-service gratuitas na forma de cadáveres inimigos. Takuya não iria se incomodar em lidar com eles, nem os deixaria para o inimigo se recuperar. Ele poderia muito bem deixar Manda se beneficiar disso. Afinal, seguir Takuya não tinha sido fácil para a cobra gigante, sem oferendas, sem conforto. Deixar Manda se banquetear agora parecia um acordo justo. Quando se tratava de inimigos, Takuya não tinha piedade. O ditado dizia, o único inimigo bom é um inimigo morto. E um inimigo sem nenhum corpo deixado para trás? Melhor ainda. Quis. Manda sibilou de excitação, seu corpo enorme avançando em direção ao campo de batalha. Desde que começou a seguir Takuya, Manda estava vivendo mal em comparação ao seu tempo com Orochimaru. Orochimaru forneceria oferendas, enquanto Takuya só o usava como uma ferramenta. Exigir oferendas de Takuya? Isso era pedir para ter sua cabeça esmagada. Manda estava ressentido, mas impotente e forçado a suportar, e ele aproveitava cada oportunidade para uma refeição extra. Ao ver Manda avançar, muitos Shinobi ficaram boquiabertos. Quão poderoso! Sarutobi Shiji revirou os olhos. Isso valia a pena ficar chocado? Manda já foi invocado por Orochimaru, e só depois seguiu Takuya. Enquanto Manda pode parecer submisso perto de Takuya, na verdade, ele era forte. Ele pode não ser capaz de eliminar Jonin tão facilmente quanto galinhas, mas certamente era formidável o suficiente para que Jonin comum não pudesse lidar com ele sem uma vantagem numérica considerável. No entanto, apesar de sua força, Manda era apenas uma ferramenta aos olhos de Takuya.
Se Sov não estivesse em sono profundo, Manda não teria um papel a desempenhar. O comportamento de Manda também contrastava fortemente com seu passado. Ele agia como um cachorrinho perto de Takuya, enquanto sempre exigia oferendas de Orochimaru, ameaçando comê-lo se não ficasse satisfeito. Bloqueie. É Manda. Invocação de Takuya Yagami. Você vá proteger o Sr. Rasa. Todos os outros comigo parem Manda. Sob o ataque implacável de Kushina, Rasa mal conseguia se proteger. Vendo o caos, vários Suna Jonin se adiantaram para direcionar suas forças. Sem coordenação adequada, eles apenas dariam mais aberturas ao inimigo. Isso está ficando ruim, murmurou um shinobi de Suna. Com apenas Kushina, eles já estavam lutando. Agora, com a adição de uma cobra gigante, as coisas pareciam sombrias. Além disso, as principais forças de Konoha ainda estavam observando de longe. Os ninjas de Sunagakure estavam cada vez mais desesperados e só conseguiam pensar em maneiras de apoiar aos outros enquanto enviavam sinalizadores, na esperança de receber reforços de seu acampamento. Era uma visão miserável. Qualquer ninja de Suna que chegasse muito perto de Kushina compartilhava o mesmo destino. Era mandado voando tão rápido quanto se aproximava. Os azarados eram mortos no local, seja por um tapa, um soco ou um golpe de garra cruel que os deixava despedaçados. Parece que Kushina ainda não tem experiência em combate e observou Takuya. Embora ele e Navaki e Minato tivessem lutado com ela frequentemente, batalhas reais eram diferentes. Por causa de seu temperamento, Kushina estava se segurando. A maioria dos inimigos com quem ela lutou acabaram feridos, mas não mortos. Senhor Takuya, não deveríamos. Sarutobi-Shiji hesitou. Ele queria dizer que se eles atacassem agora, eles poderiam fazer o inimigo fugir. Mas ele também sabia que Takuya não necessariamente concordaria. Takuya parecia decidido a dar a Kushina a chance de melhorar suas habilidades de combate. Sem pressa, Takuya balançou a cabeça, dispensando o pedido de Shiji. Apenas aproveite o show. Por que a pressa? Kushina estava destruindo as forças de Suna como um leão destruindo ovelhas, independentemente de seus números. Uma vez que você alcançava um certo nível de poder, números absolutos se tornavam irrelevantes. Mesmo que Sunagakure tivesse milhares de shinobi, isso não mudaria o resultado. Kushina não era como o terceiro Raikage, que podia ser desgastado até a morte. Se ela se cansasse, a Nove Caudas simplesmente assumiria o controle, e então as coisas realmente ficariam feias para o inimigo. Uma Bijudama e sua vontade de lutar desapareceria instantaneamente. Uma Kushina já era ruim o suficiente, adicione Manda e seria quase um exagero. Diferente de Kushina, Manda era implacável, matava e depois devorava. A visão de Manda devorando inimigos vivos teve um impacto psicológico muito maior do que o poder avassalador de Kushina. Mas se Kushina se machucar, a Nove Caudas pode ficar furiosa, argumentou Sarutobi-Shiji ansiosamente. Takuya lançou-lhe um olhar frio, seu tom severo. Eu disse sem pressa. Se você não estiver feliz, pode ir embora. Eu não vou acusá-lo de deserção, e você pode até reclamar de mim depois. Mas agora eu estou no comando. Graças ao terceiro Hokage, o clã Sarutobi sempre desfrutou de um certo nível de privilégio em Konoha. Mas com Takuya, tais privilégios não se aplicavam. Ou você seguia suas ordens, ou você ia embora. Como isso pode ser? Rasa murmurou, começando a duvidar de tudo. Ele não conseguia nem lidar com um único Jinchuriki. A pior parte era a falta de experiência de batalha de Kushina. Ela não estava usando táticas, ela estava apenas investindo contra ele com força bruta, e ele ainda não conseguia acompanhá-la. Liberação magnética, uma habilidade famosa no mundo ninja, parecia ineficaz contra ela. Com sua capa de 9 caudas, o poder destrutivo de Kushina era demais. Sua areia dourada não conseguia resistir à força bruta dela. Capítulo 408. Kushina recua, 9 caudas assume o controle. Vastas reservas de chakra, vitalidade inigualável, o chakra adicional da Kyuubi, além da monstruosa técnica de força do clã Senju, todos esses fatores combinados transformaram Kushina em uma força imparável no campo de batalha. O sinalizador que havia sido disparado para ajudar já havia sido avistado pelas forças de Sunagakure, e a notícia chegou imediatamente a Ebisu. Ao ouvir isso, o rosto de Ebisu escureceu. Vocês três, protejam o acampamento. Eu liderarei reforços para salvar Rasa. Espero que não seja tarde demais. O terceiro Kazekage se foi, Tio estava preocupada com Sakuma Taki e incapaz de sair, Sasori havia desertado, e Pakura havia sido capturado. Se Rasa fosse morto ou capturado agora, Sunagakure seria jogado no caos. Ebisu sentiu um suor frio escorrer pelas costas enquanto considerava em que estado de desordem Sunagakure cairia. Não haveria candidato adequado para a posição de Kazekage, deixando um perigoso vácuo de poder. Os outros poderiam estar perdidos, mas não Rasa. Ele era importante demais para o futuro da vila. Espero que não estejamos muito atrasados, pensou Ebisu, levando um time de shinobi com ele, seu coração cheio de inquietação. Rasa precisava segurar até que eles pudessem chegar. O que começou como uma batalha controlada por Sunagakure se transformou em uma bagunça incontrolável após a captura de Pakura, a morte do terceiro Kazekage e a deserção de Sasori. Seus planos se desfizeram completamente, e Ebisu não teve escolha a não ser tentar proteger sua última esperança. Do outro lado do campo de batalha, Sakuma Taki e Tio estavam travados em uma batalha acirrada. Embora Tio não fosse páreo para Sakumo, ela estava lutando com o apoio da renomada brigada de marionetes de Sunagakure. Sakumo não podia se dar ao luxo de ser imprudente. Ele não estava prestes a acabar como Danzo durante a Segunda Guerra Shinobi. Naquela época, Danzo havia se superestimado e ficado encurralado, perdendo um braço e um olho. A força individual de Konoha pode superar a de Sunagakure, mas Sunagakure tinha mais shinobi no geral. Isso levou a um impasse, com ambos os lados lutando constantemente por cada pedaço de terreno vantajoso, nunca cedendo um centímetro. Aquela velha Tio é realmente durona. Sakumo xingou, empurrando a brigada de marionetes para trás novamente.
Ele olhou para o ferimento em seu braço, fazendo careta enquanto engolia um antídoto. Mesmo que ele fosse o pior oponente possível para um mestre de marionetes, o grande número de marionetes tornou isso desafiador, e todas as suas armas estavam envenenadas. Felizmente, Tio não havia desenvolvido um novo tipo de veneno recentemente, ou as baixas de Konoha teriam sido ainda piores. Enquanto isso, de volta ao campo de batalha de Takuya, Rasa estava ficando cada vez mais desesperado. Liberação magnética, ondas furiosas. Já que ele não podia derrotar Kushina de cara, ele pretendia desgastá-la, tanto seu chakra quanto sua resistência. Ele duvidava que as reservas de chakra de Kushina fossem ilimitadas, Jinchuriki ou não. Quanto chakra ela poderia extrair da Nove Caudas? Bom, ondas de areia dourada avançavam em direção a Kushina, interrompendo continuamente seus ataques, fazendo-a bater os pés em frustração. Apesar de ter uma força avassaladora, sua falta de experiência em batalha era evidente. No espaço selado dentro dela, a Nove Caudas estava rindo tanto que quase doeu. Kushina tinha força para esmagar Rasa, mas por falta de experiência, ela acabou sendo repetidamente repelida quando Rasa mudou sua estratégia. O Nove Caudas achou isso infinitamente divertido. Maldita raposa! Por que você está rindo? Me ajude! Kushina gritou em aborrecimento. Essas ondas de areia dourada estavam deixando-a louca. Você realmente quer minha ajuda? O Nove Caudas ficou genuinamente surpreso. Ele esperava que Kushina entrasse no modo de chakra do Nove Caudas, mas, em vez disso, ela escolheu pedir sua ajuda diretamente. Simplesmente faça. Estou ficando cansado. Batalhas de alta intensidade drenavam a energia mental rapidamente. Foi a primeira grande batalha de Kushina, e depois de um tempo, ela começou a se sentir exausta. Já que você está me implorando tão sinceramente, tudo bem. Eu graciosamente atenderei seu pedido, disse o Nove Caudas presunçosamente, cruzando os braços. Você não consegue imitar o tom do Takuya? Kushina retrucou, sentindo uma dor de cabeça chegando. Era só uma raposa grande, por que ela estava imitando pessoas? Os ataques implacáveis de Kushina estavam começando a vacilar. As ondas de areia dourada que Rasa estava manipulando estavam cobrando seu preço dela, e ela não conseguia mais seguir em frente. Que pena, Takuya murmurou para si mesmo. Liberação magnética tinha potencial, mas os usuários em Sunagakure sempre pareciam ter reservas de chakra limitadas. Se um membro do clã Uzumaki empunhasse liberação magnética, a visão de ondas infinitas de areia cobrindo o campo de batalha teria sido incrível. Liberação de gelo era outro poder subutilizado. Com uma enorme reserva de chakra, congelar a paisagem inteira seria nada menos que inspirador. Takuya suspirou, lembrando-se da suposta liberação de gelo do terceiro Mizukage, que parecia mais com alguém brincando com flocos de neve e cubos de gelo. Ao ver Kushina ofegante e pausando sua perseguição a Rasa, Takuya sabia que ela estava exausta. Não era que sua resistência física tivesse acabado ou seu chakra estivesse esgotado. Era fadiga mental. Afinal, era sua primeira batalha de verdade, uma em que ela foi jogada diretamente em um confronto, cercada por centenas de inimigos, tentando aproveitar todo o seu poder. Mentalmente, esse tipo de estresse estava fadado a ser exaustivo. Como isso vai acabar? Kushina havia atingido seu limite, o que significava que a Nove Caudas assumiria o controle. E se a Nove Caudas assumisse o controle, a batalha estaria encerrada. Os shinobi de Konoha se animaram com as palavras de Takuya e se prepararam. Rugido. Sob os olhos atentos de todos, Kushina, que havia pausado seus ataques, mudou de repente. O manto de chakra vermelho escuro que ela estava usando desapareceu, substituído por um gigantesco Nove Caudas dourado envolvendo-a. Kushina não era Naruto e ela ainda não havia aperfeiçoado seu vínculo com a Nove Caudas. Mas com o controle agora entregue ao Nove Caudas, ele decidiu lutar no estilo que mais preferia. Um colossal Nove Caudas dourado apareceu no campo de batalha, provocando ventos ferozes que varreram a área. O chão abaixo dele rachou e se despedaçou com a força bruta, formando uma cratera enorme enquanto o chakra aterrorizante subia. Todos os shinobi no campo de batalha ficaram atordoados. Até Manda, a cobra enorme, pareceu se lembrar de algo. Ela estremeceu e, num piscar de olhos, desfez o jutsu de invocação, deslizando de volta para a caverna Ryushi o mais rápido possível. Ela não tinha interesse em ficar por ali para ser um dano colateral. O que? Que tipo de monstro é esse? A expressão de Rasa ficou vazia enquanto ele olhava para a raposa dourada. Se tivesse escolha, ele preferiria continuar sendo perseguido por todo o campo de batalha por Kushina em seu manto de chakra do que enfrentar essa fera dourada. Uma fúria de besta com cauda? Não, não foi exatamente isso. Um monstro. Muitos shinobi de Sunagakure ficaram tão aterrorizados que caíram onde estavam, olhando com os olhos arregalados para o Nove Caudas, cujas caudas chicoteavam como pilares gigantescos. Não era só o inimigo que estava aterrorizado, até mesmo os shinobi de Konoha ficaram surpresos. Eles estavam se preparando para a batalha, mas agora estavam estupefatos, instintivamente olhando para Takuya, querendo perguntar: Senhor, ainda vamos atacar? O que no mundo foi isso? Um Jinchuriki poderia fazer algo assim? Pakura e Sarutobi Shiji ficaram igualmente atordoados com os olhos arregalados. Espere até que tudo se acalme antes de avançar, disse Takuya. A Kyuubi havia assumido o controle da batalha, então atacar agora seria idiotice, melhor esperar tudo acabar. Capítulo 409. O Nove Caudas brinca implacavelmente com Rasa. Já que Kushina confiou a luta ao Nove Caudas, era hora de deixá-lo descarregar sua frustração reprimida. Tendo sido selada por tanto tempo, a raposa gigante estava claramente ansiosa para liberar sua raiva. Sua entrada dramática não deixou dúvidas, o Nove Caudas estava pronto para fazer o inimigo pagar. Senhor Takuya, por que o Jinchuriki? Sarutobi Shiji perguntou perplexo. Essa é uma das habilidades de um Jinchuriki, Takuya respondeu casualmente. Ser um Jinchuriki não significa apenas usar o chakra da besta com cauda.
Se você ganhar a confiança da besta e se tornar um Jinchuriki perfeito, você pode exercer um poder quase invencível. Isso significa que Kushina ganhou a aprovação da Nove Caudas? Shiji perguntou, seu tom colorido com espanto. Como membro do clã Sarutobi, ele entendeu muito bem as implicações da Nove Caudas reconhecerem Kushina. Isso significava que os Jinchuriki se tornariam incontroláveis. Com um sorriso irônico, Takuya deu de ombros. Não completamente, mas ela está perto. Acho que levará apenas mais alguns anos para ela se tornar uma Jinchuriki perfeita. A Nove Caudas ainda tem algumas queixas persistentes. O Nove Caudas sorriu, levantando uma pata enorme enquanto seu olhar se fixava em Rasa. Ele zombou, inseto patético. Como você gostaria de morrer? Eu posso realizar esse desejo. Não era a voz de Kushina, era o Nove Caudas falando diretamente. A situação de Rasa tinha acabado de ir de mal a pior. Embora não tivesse certeza de como Kushina havia se transformado daquele jeito, Rasa entendeu que estava em sérios apuros e, por extensão, Tsunagakuri também. Idiota teimoso. Rasa gritou, controlando uma onda de areia dourada para atacar a Nove Caudas. Com um sorriso irônico, o Nove Caudas facilmente atravessou a areia, destruindo o ataque sem nenhum esforço. Duas de suas longas caudas dispararam para frente como lanças, perfurando a areia dourada e batendo no chão, sacudindo-o violentamente. Muitos shinobi de Tsunagakuri caíram no chão aterrorizados, perdendo completamente a vontade de lutar. Rasa mal evitou ser espetado. Ele era rápido, mas o Nove Caudas não se importou. Estava brincando com ele. Para o Nove Caudas, Rasa era apenas uma formiga um pouco mais resistente, algo para brincar até ficar entediado. Nove Caudas, deixe-o vivo, Takuya ordenou. Brinque se quiser, mas não elimine. Rasa pode ter sido ambicioso, mas mantê-lo vivo era mais benéfico para Konoha do que matá-lo imediatamente. Takuya duvidava que Tio ousaria continuar lutando se Rasa fosse capturado. Se Rasa morresse, Tsunagakuri enfrentaria uma terrível escassez de líderes capazes. Entendido. Rugiu Nove Caudas em aborrecimento. Embora não gostasse de ser restringido, não desafiaria Takuya. Em vez disso, desabafou sua frustração no shinobi de Tsunagakuri ao redor. Suas Nove Caudas atacaram, atingindo aqueles próximos, fazendo corpos voarem e quebrando ossos. A natureza rancorosa do Nove Caudas era evidente enquanto suas longas caudas balançavam pelo campo de batalha, exigindo seu descontentamento. Takuya permaneceu imperturbável. Contanto que o Nove Caudas não matasse Rasa, ele poderia fazer o que quisesse. Ele sabia como lidar com a veia rebelde do Nove Caudas. Uma vez que a Kuryu acordasse, ele teria tempo de sobra para brincar com o Nove Caudas no espaço de selamento. A Kuryu era excelente em colocar o Nove Caudas em seu lugar. O que é isso? Ebisu, liderando um grupo de reforços, olhou incrédulo para o enorme e dourado Nove Caudas à distância. A besta imponente parecia uma montanha viva, e aos seus pés estava Rasa, sendo impiedosamente brincado. Ebisu não conseguia acreditar no que via. Tsunagakuri não estava em guerra com Konoha? Como essa raposa gigantesca entrou em cena? Parecia muito com o Nove Caudas que deveria estar selado em Konoha. Rasa, enquanto isso, estava em um estado lamentável, sendo completamente dominado pelo Nove Caudas. Suas roupas estavam esfarrapadas, e vários de seus ossos estavam quebrados. O menor toque do Nove Caudas trazia uma dor excruciante. Nove Caudas! Rasa gritou em fúria e humilhação. Apesar dos ferimentos e do chakra esgotado, a raposa se recusou a matá-lo. Essa zombaria foi talvez a ferida mais dolorosa de todas. Barulhento. O Nove Caudas bocejou de tédio. Depois de brincar com Rasa por um tempo, ele perdeu o interesse. Rasa estava simplesmente fraco demais para valer seu esforço. Lembrando-se do aviso de Takuya, o Nove Caudas não o matou. Em vez disso, ele usou sua cauda para afastar Rasa, deixando-o inconsciente. Nada bom. Ebisu gritou, vendo Rasa cair. Seu coração quase pulou para fora do peito. Esquecendo o perigo, ele liderou seus homens em direção ao campo de batalha, desesperado para alcançar Rasa. O Nove Caudas, já tendo notado Ebisu e seus reforços se aproximando, lançou um olhar irônico em sua direção. Com um sorriso torto, ele começou a reunir chakra, formando uma bijudama. Como não conseguia eliminar Rasa, ele descarregava sua raiva nos outros. Nessa batalha, Tsunagakuri sem dúvida sofreria perdas imensas. Enfrentar o Nove Caudas foi um pesadelo, muito pior do que quando Konoha encontrou 3 caudas e os 6 caudas no campo de batalha costeiro. Durante essa batalha, Jiraiya e Orochimaru conseguiram segurar as bestas com cauda, mas mesmo assim, Konoha sofreu baixas significativas. O Nove Caudas, no entanto, era uma fera completamente diferente. E dessa vez, não havia ninguém capaz de contê-lo. Para uma besta com cauda, uma bijudama era um ataque padrão, algo tão comum quanto qualquer jutsu de shinobi. Das 9 bestas com cauda, todas, exceto Shukaku e Matatabi, frequentemente usavam bombas de besta com cauda como sua técnica preferida. O Nove Caudas, com um brilho maníaco nos olhos, optou por um ataque de curta distância, engolindo a bijudama e disparando um raio de energia devastador de sua boca, varrendo os reforços de Tsunagakuri que corriam em direção ao campo de batalha. B1. O chão tremeu violentamente, destroços voando em todas as direções enquanto explosões irrompiam pela zona de impacto. Muitos shinobi de Tsunagakuri nunca tiveram a chance de reagir, reduzidos a nada mais do que corpos sem vida em meros segundos. Para o Nove Caudas, acabar com centenas de ninjas era uma tarefa simples. Se quisesse, poderia até mesmo acumular uma bijudama massiva, dizimando uma vila inteira como Konoha em apenas algumas explosões, transformando-a em um deserto. Tal era o poder aterrorizante de uma bijudama. Claro, o poder do ataque dependia da força da besta com cauda. Nesse aspecto, a Nove Caudas era inigualável, exceto talvez pela 8 Caudas.
Ainda assim, até mesmo a 8 caudas teria dificuldade para resistir ao poder bruto da 9 caudas. O 10 caudas, é claro, estava em outro nível completamente, com bombas de besta com cauda que podiam causar verdadeiros cataclismos. A diferença absoluta de poder era impressionante. E agora, com o campo de batalha em caos e as forças de Sunagakure dizimadas, Ebisu só conseguia olhar para a destruição, o horror e a descrença gravados em seu rosto. Acabou, não sobrou nada. Capítulo 410. Quanto mais forte for o nosso poder, melhor. Uma vasta parte da floresta desapareceu, deixando o chão plano e descoberto, limpo pelo poder da Bijudama. O poder absoluto da explosão obliterou tudo, até mesmo impedindo o inimigo de deixar para trás um cadáver. Assim como as árvores e o solo, tudo havia sido apagado. Alguns sobreviventes sortudos ficaram atordoados, como marionetes cujas cordas foram cortadas, olhando fixamente para a cena diante deles. Por que estamos aqui neste campo de batalha? Podemos fazer alguma diferença nesse tipo de luta? Os shinobi de Konoha ficaram tão atordoados quanto os inimigos, olhando incrédulos para o que havia acontecido. A reação inicial deles não foi de alegria ou comemoração, foi de terror e admiração. Eu realmente causei isso? Kushina murmurou perdida em pensamentos enquanto olhava para a floresta, agora achatada. O 9 caudas bocejou de volta no espaço fechado, claramente despreocupado. Isso não é nada especial. Se você tivesse visto a batalha do Vale do Fim, a grande besta abruptamente se interrompeu, seu rosto caindo enquanto se acalmava. Embora tivesse sido controlada naquela época, ainda retinha aquelas memórias terríveis. A escala da destruição causada por Hashirama Senju e Madara Uchiha ofuscava qualquer coisa que a 9 caudas pudesse fazer sozinha. Mesmo agora, parecia que esse garoto Takuya estava se aproximando do mesmo nível de poder. O pensamento perturbou o 9 caudas. Por apenas um momento, uma ideia bizarra passou por sua mente. Talvez ser selado não fosse tão ruim assim. Pelo menos ninguém viria atrás dele, não alguém como Takuya. Com a força de Takuya, controlar a 9 caudas não seria difícil. Se Madara conseguiu, Takuya certamente também conseguiria. A diferença era que estar selado dentro de Kushina impedia Takuya de tentar. Além disso, o garoto já tinha sua própria besta com cauda. Por que ele precisaria da 9 caudas? Não era tão bonito ou tão poderoso quanto Sove. O sono de Sove provavelmente estava chegando ao fim. Como mestre de Sove, Takuya podia sentir mudanças sutis. Seu chakra estava se tornando mais ativo. Era um sinal claro de que o sono estava chegando ao fim. Ignorando os atordoados shinobi de Konoha, Takuya se aproximou e envolveu Kushina em um abraço. Não deixe que isso te incomode, ele disse suavemente. Isto é guerra. Você não fez nada de errado e nem a 9 caudas. Se não tivéssemos eliminado o inimigo, seriam nossos camaradas, nossa vila mortos. Embora Kushina fosse bondosa, ela não era alguém que pegaria leve com o inimigo. Esta era apenas sua primeira experiência com esse tipo de devastação, e isso a abalou. Ela só precisava de um pouco de tempo. Estou bem, Kushina sorriu, descansando a cabeça no ombro de Takuya. Eu só estava com medo. Nunca imaginei que a raposa pudesse ser tão poderosa. Takuya riu, soltando o ar e dando um beliscão brincalhão em seu nariz. Quando você se tornar um Jinchuriki perfeito, você será ainda mais assustador. Isso é brincadeira de criança. Somente como um Jinchuriki perfeito você pode aproveitar completamente o verdadeiro poder tanto da besta quanto de seu hospedeiro. Vamos para casa. Esta guerra deve acabar em breve. Acredito que Sunagakure fará a escolha sábia. O melhor resultado dessa batalha foi forçar Sunagakure a se render. Senão, eles os expulsariam de volta para o País do Vento. Eles perderam quase 1000 shinobi nessa batalha, e o futuro pilar de sua vila, Rasa, foi capturado. Takuya estava confiante de que Chiyo e Ebisu fariam a escolha sensata. Afinal, Chiyo não era tola. Quanto a Ebisu, ele teve sorte o suficiente para escapar. Se tivesse sido mais lento, teria sido pego na explosão da Bijudama como todos os outros. Kushina disse, sentindo um senso de orgulho. Finalmente, ela poderia ajudar Takuya. Seu desconforto anterior começou a desaparecer, substituído por uma excitação borbulhante. Ela pulou ao lado dele, seus medos anteriores foram levados embora. Mesmo enquanto voltavam, os shinobi de Konoha continuaram a lançar olhares temerosos para Kushina. Isso não passou despercebido. Takuya jogou Rasa amarrado para Sarutobi Shiji, antes de varrer seu olhar pelo grupo. Eu sei que você está com medo. Eu entendo seu medo. Mas por favor, controle suas emoções. A 9 caudas pode ser aterrorizante, mas também é a força de Konoha. E Kushina, como sua Jinchuriki, é nossa força. Quanto mais forte ela for, mais seguro você estará. Quanto mais forte ela se tornar, mais forte Konoha se tornará. Ele deixou sua voz subir, comandando a atenção deles. Se você não consegue nem entender algo tão simples quanto isso, então eu sugiro que você escreva uma renúncia quando chegar em casa. Tenha suas memórias seladas e viva como um aldeão comum. Porque se você teme seus companheiros mais do que seus inimigos, você não tem nada a ver com ser um shinobi. Takuya não queria que o poder incrível de Kushina acabasse alienando-a. O medo era natural quando se enfrentava ao desconhecido ou algo esmagadoramente forte. Mas esse medo deveria ser reservado para inimigos, não para camaradas. Nós vencemos. Shiji gritou, tentando mudar o clima. Ele sabia que precisava levantar o ânimo de todos, para afastar seus sentimentos do medo de Kushina ou da 9 caudas. Ele está certo, pensou o shinobi. O 9 caudas é aterrorizante, sim, mas seu poder está do nosso lado. Por que deveríamos temê-lo? Deveríamos estar comemorando. Sem a 9 caudas e seus Jinchuriki, muitos mais de nós teríamos morrido hoje. Sobreviver é uma bênção, não uma maldição. Um camarada poderoso não é um monstro, é um presente. A realização tomou conta deles, e um por um, o medo desapareceu, substituído por determinação e excitação. Eles começaram a aplaudir alto. Nós vencemos. Hahaha, aqueles bastardos de Sunagakure devem ter se molhado. Kushina é imparável.
Centenas de vozes se juntaram, cantando o nome de Kushina em admiração. Ouvindo seus companheiros torcendo por ela, Kushina se sentiu sobrecarregada. Apenas alguns momentos atrás, ela se sentiu como um monstro aos olhos deles. Mas agora eles estavam cantando o nome dela. Ela sentiu as lágrimas brotando, seu coração cheio de emoção. O Nove Caudas, que estava preparando uma longa palestra para Kushina, agora se viu sem palavras. Parecia que sua conversa planejada sobre as falhas de temer o poder era agora desnecessária. Ainda assim, ouvir as pessoas torcendo por ele e falando seu nome com reverência deu ao Nove Caudas uma sensação estranha. Ele estava animado? O Nove Caudas zombou internamente. Como se eu fosse me deixar levar por algo assim. Você pode me elogiar o quanto quiser, mas isso não mudará minha opinião sobre vocês, humanos. Mas o leve sorriso em seu rosto sugeria o contrário. Parece que nossa Kushina está prestes a chorar com toda essa atenção, Takuya provocou com uma risada. Pare com isso. Kushina bufou com o rosto vermelho. Todos riram, o calor se espalhando pelo grupo, dissipando a tensão persistente. Ninguém mais tinha medo de Kushina. Em vez disso, eles estavam se perguntando se seus próximos oponentes poderiam simplesmente desmaiar ao ver o poder dela, o poder aterrorizante de Nove Caudas.